Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. São Sebastião do Paraíso, uma cidade que fica a 70 quilômetros da minha cidade, Franca, São Paulo. A professora dá lições de casa para os alunos. Era uma turma de 9 anos de idade. E a mãe está ajudando a corrigir a lição de um menino. Chega na última lição, o menino começa a tremer e ficar nervoso. Não, mãe, não quero falar disso. Não, mãe, o que foi? Não, mamãe, não. Aí a mãe aperta. O que foi? 9 anos. Mãe, é que a professora mandou a gente fazer uma lição de casa. É que todos os meninos da sala tinham que beijar 3 meninas e 3 meninos na boca. E todas as meninas tinham que beijar 3 meninos e 3 meninas na boca. E depois contar para ela qual desses a gente gostou mais. Lição de casa. O que esses números falam? Pense comigo, tente harmonizar cada um deles. Cada um dos dados que eu li aqui hoje e os que eu li ontem. Eles apontam para a mesma instituição. Eles apontam para o mesmo alvo, a destruição da família. Todos esses números aqui, todos esses números mostram o ataque que essa instituição está recebendo. Movimento feminista, tudo isso é para desmantelar, desintegrar, destroçar a família. Abriram fogo contra a família. Esses números apontam para a desintegração, destituição, a derrocada da família. E você vê que tem uma mente por trás dessas leis, desses números, dessas ideologias. Todas elas têm como finalidade destruir a família. Tem uma mente por trás desses poderes, desses governos, dos poderosos, dos magistrados. E essa mente é a mente de Satanás. Satanás está interessado em destruir essa instituição. Então é ele que inspira, influencia essas mentes corruptas a aprovar essas leis e declarar perseguição, guerra e abrir fogo contra a família. Satanás. Mas tem outra razão. Não é só por causa que a família manifesta a imagem de Deus. É também porque a família é o último reduto de poder. É o último reduto de poder. Se uma peste, uma praga, se uma ideologia, se o inferno quer invadir e dominar uma sociedade, o último reduto de poder a ser conquistado, a ser derrubado, é a família. Por isso você está vendo o antigo governo que veio para tomar essa nação. O seu último ataque está sendo desferido contra a família. A ideologia de gênero, o kit gay nas escolas. Você pode ver, eu citei aqui, eu citei da cirurgia de mudança de genitália, eu citei o cancelamento do Dia dos Pais e das Mães, e era todo dirigido por esse governo. E a ideia é para dominar, para implantar todo o marxismo, para implantar o ateísmo, para nós implantarmos o socialismo, temos que destruir essa instituição. Então se implanta o inferno, se implanta o diabo na sociedade. Então, poderosas e pesadas campanhas, nos últimos 10 anos, estavam sendo feitas, e todas concentradas na família. Ou seja, nos casamentos homoafetivos, ideologia de gênero, tudo que você tem visto. Que o diabo sabe que se ele derrubar essa célula, se ele destruir ela, ele destrói a família. Aliás, ele destrói a nação e ele toma conta da família. Agora, o pior de tudo é que essas estatísticas também estão entrando dentro da igreja. Divórcio tanto fora quanto dentro, o número é muito similar. Esses números estão entrando na igreja.
Presta atenção, nós estamos falando de homem. Você vai saber porque eu estou falando de homem. Será que eu preciso ser mais claro? Agora a ficha caiu, que a guerra está declarada contra a família. Vocês não viram aqueles filmes, Moonlight? Artes cênicas, indústria cinematográfica, teledramaturgia, a Rede Globo, meu irmão, as suas novelas estão recheadas, a trama toda é envolvida em ridicularizar a família, descaracterizar, diluir, fulminar, extinguir. Tudo que não presta é explorado, é manifestado por essa emissora. Então, quando você vê tudo isso no esporte, eles exaltam, eles não só permitem, como exaltam, glorificam essas aberrações sexuais, essas aberrações nos relacionamentos. Então há uma conspiração conjunta dos órgãos, das instituições, contra a família. Agora, por que eu estou falando isso para homens? Se a família é o principal órgão, o principal componente da sociedade, existe dentro da família o principal componente da família. O principal responsável pela família é o homem. Se a família é o principal órgão da sociedade, da igreja, do Estado, o homem é o principal componente, é o responsável pela saúde, é o pilar, é o alicerce, é o cabeça da família. A propósito, existe algum homem aqui? Não, mas eu estou falando é macho, camarada, é homem. Eu sou da época que homem apagava charuto na língua, rapaz. Eu sou da época que os meus ídolos eram Chuck Norris, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, era Sylvester Stallone, hoje o céu é Justin Bieber. Nutelaço. Charles Bronson, lembra, pastor? Esse tipo de gente, Charlton Heston. Agora, por favor, a época que se fazia homem de verdade. O que acontece? Presta atenção, o diabo não é bobo. Por que eu abri no livro de Juízes? Juízes 17, 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O período de Juízes, escute, presta atenção, narra um dos piores períodos da nação de Israel. Foram 350 anos o período de Juízes. 350 anos de escuridão, sincretismo religioso, idolatria, perversão. A nação nunca passou o que passou no período de Juízes. E qual a causa? O verso 6, 17, 6. Naquela época não havia rei em Israel, não havia liderança, não havia autoridade, não havia um monarca, não havia um cabeça. Então, cada um fazia o que queria. Então, havia não uma monarquia, governo de uma pessoa. Existia uma partícula negativa, sem, não, anarquia, sem governo. Não havia governo. Então o reino estava desmantelado, de forma que a nação se corrompeu. A mesma coisa, o Brasil está neste caos, as igrejas estão nesse caos, as famílias estão nesse caos, por causa da deficiência da liderança masculina. Falta homens na nossa nação, falta homens na nossa igreja, falta homens no nosso congresso, falta homens em nossas escolas. E o diabo sabe disso. Falta homens. Homens com H maiúsculo. Jesus disse,
Marcos 17, 27. Todas essa noite se escandalizarão de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e dispersarei o rebanho. É exatamente o que Satanás está fazendo. Se ele quer desestruturar todas as entidades e os pilares de poder, e se ele quer dominar, ele vai na principal cela, e ele vai no cabeça da cela. Ferirei o pastor. Você é o pastor da sua casa, você é o pastor do seu trabalho, você é o pastor da sua comunidade, e ele sabe que se ele ferir você, corromper você, se ele perverter seus pensamentos, ele leva o rebanho junto. Isso é muito sério. Estamos vivendo no Brasil e no mundo uma crise no tocante à liderança masculina. Irmãos, é verdade, não se faz mais homem como antigamente. Está havendo, meu irmão, uma campanha para tirar do homem a voz ativa, a liderança. Pode ver, nos últimos anos, tudo é feito para efeminar o homem, desmasculinizar o homem. O homem está ficando pequenininho, fraquinho, e a mulher está tomando o poder. Você vai no vestibular, o maior número de aprovados, mulher. Os melhores cargos da nação sendo ocupados por mulher. As melhores notas no colégio, mulher. O mercado está tendo uma ascensão de mulher. Primeiro, por duas coisas. Primeiro, por causa do movimento feminista, que a mulher quer ser igual ou maior que o homem. Então ela não aceita se submeter e ela quer sobrepujar o homem. Por essa razão está avançando a liderança feminina e a masculina está baixando. Segundo, aí não é culpa das mulheres, por causa da omissão dos homens. A covardia. Homem não resolve nada, não apita nada, não vai em reunião de escola, não consegue pagar conta, não consegue resolver o problema emocional dos filhos, não consegue nada. Então a mulher tem que tomar a frente, porque o que ela tem em casa não é um homem, é um banana. E o que é que acontece? O filho chega em casa e não sabe quem que manda, porque o pai só sabe trabalhar, chegar fedendo CC, e assistir o clássico na TV, Flamengo e Vasco. Aí a mãe, coitada, acorda às 6 horas, troca menino, bota menino na escola, pega menino, leva para o espanhol, leva para o balé, para a natação e volta, e encara a diretora, encara o maconheiro, e vai, e o coitado só dá o ordenadinho dele em casa, e mesmo assim, bem, você pode me emprestar que esse mês não deu. Aliás, ela já ganha mais que ele faz 5 anos, tadinho, não apita nada. E o menino chega aqui em casa, quem é que manda nisso aqui? Falta de liderança masculina. Matéria de um jornal inglês, a repórter diz, abre aspas, os homens estão agindo como mulheres. Sabe por quê? A reportagem do jornal inglês começou com essa frase. Estava havendo um avanço, uma onda de ataques sexuais na Alemanha, por exemplo. Mulheres estavam sendo estupradas na Alemanha, na Inglaterra. Se você lembrar, alguns anos atrás, aquela onda de refugiados da Síria estavam ocupando as cidades europeias. E muitos desses refugiados, havia muçulmanos radicais, misturados, camuflados. E a Europa começou a ser atacada. As mulheres violentadas, estupradas, abusadas. Então eles começaram a sair às ruas para protestar. E o protesto delas não foi contra o governo, o protesto delas não foi contra a polícia. O protesto delas diziam elas, as mulheres europeias estão sendo molestadas, abusadas, porque falta homens na Europa. Isso não é culpa dos muçulmanos, dos estrangeiros, é porque não existe homens que defendam suas mulheres, que defendam seus lares, que defendam seus filhos, que defendam seus valores. Diziam-se até que o parlamento é afeminado. Falta homens que ocupem cargos de chefia de Estado.
Esse é o problema. Você pega um jovem de 20 anos hoje, ele acorda meio-dia, com a cueca de fora escrito Pitbull, para jogar videogame. Ele não sabe ainda, ele não está trabalhando, ele não sabe que curso ele vai fazer, ele não tem a menor condição de liderar uma mulher, de liderar filhos, uma casa, nem ninguém. Uma mulher com 20 anos hoje, já fala quase 3 línguas, já está terminando o seu curso. As mulheres estão sendo hoje treinadas para serem homens, e os homens para serem mulheres. Essa que é a verdade. 30 anos atrás, 40, um menino de 20 anos, já tinha condição de ser pai de 3 filhos. Acordava às 6 da manhã, ia trabalhar no campo, ou em uma usina, sei lá o quê, mas era uma pessoa de responsabilidade, maduro, vivido, coisa que não está acontecendo hoje. E a sociedade é muito melhor do que hoje, se você se lembrar. Irmãos, isso é muito complicado. Se você lembrar de Davi, 1 Samuel 30, ele estava com seu QG na cidade de Ziclag. E Davi sai com seu cavalo branco para combater e guerrear. Enquanto ele não sabe, Amaleque vem, dá contra o sul de Ziclag, dá com ímpeto, espoleia a cidade, saqueia, incendeia, rouba tudo e leva presos, cativas, mulheres e filhos. Quando Davi chega, está tudo em ruínas. Será que não está assim na tua casa? Quando você estuda, trabalha, cuida de igreja, fica fora, Amaleque não está dando com ímpeto na consciência dos seus filhos com esses jogos eletrônicos, na consciência das suas filhas com as mídias sociais, indo atrás da sua mulher com esse ricardão, porque você fica fora e está dando mole para sua mulher, e ela está sendo assediada por alguém, os seus filhos assediados por traficantes, usuários de drogas, homossexuais. E cadê o Davi para proteger a Ziclag dele, a consciência das crianças? Dizer o que elas podem assistir, o que elas não podem na TV. Colocar limites e regras para mexer na internet, no celular. E é ali que Amaleque está entrando, disseminando pedofilia, homossexualismo, bruxaria, ocultismo, sensualidade, num videogame, num Facebook, num WhatsApp, debaixo do teu nariz. Ou a tua mulher que não tem amparo, assistência, discipulado, intercessão, carinho, e outras pessoas estão mexendo com ela, está balançando ela. Lá na minha igreja, um casal, a jovem tinha 2 sobrinhas, não são da igreja, mas ela me contando, que a filha a filha de 5 anos, estava mexendo no celular, e tinha liberdade do celular. A mãe um dia abriu a porta e ela escondeu o celular. O que é isso? Me mostra. Não. Aí a mãe deixou. Depois a mãe foi ver, ela estava vendo vídeos pornográficos com 5 anos. A mãe pegou, sabe o que a mãe fez? Nada. Deixou o celular. Passou 2 anos, a menina com 7. Novamente entrou um dia e a menina escondeu o celular. Dessa vez pegou. Sabe o que a menina de 7 anos está fazendo? Tirando foto da genitália e enviando pelo WhatsApp para pessoas. 7 anos. E a tonta da mãe nada fez. Olha, Amaleque entrando. Eu não tenho problema com a filha. Tem que prender a mãe, processar essa mulher, porque isso é crime hediondo. Irmãos, está faltando liderança nos nossos lares, nas nossas casas. Agora, se o homem for despreparado ou negligente, a família sucumbe. Porque a igreja está nesse caos, porque as famílias estão perdidas, porque falta liderança. Quando Salomão vai entrar no poder, escute e preste atenção, eu estou falando com o homem, com o macho. Salomão vai entrar no poder. Davi era o último rei. Quem era Davi? O maior rei que já existiu. Davi era esplêndido. E ele vai dar conselhos para o jovem de 16 anos.
porque ele vai tomar a coroa e Davi vai morrer. Tanta coisa para falar. Sabe qual é a primeira coisa que Davi fala? 2 Reis 2:2. Salomão, meu filho, eu vou pelo caminho da gente. Sê tu homem. Sê homem. Vire homem. Seja homem. É isso que ele fala. Não manda ele ler Bíblia, ele orar, ele oferecer sacrifício a Yahvé. Ele diz, seja homem. Por que Davi diz? Porque Salomão, você vai ser pai. É verdade. Você vai ser marido. É verdade. Você vai ser um estadista. É verdade. Você vai ser um sacerdote. É verdade. E todas estas funções só podem ser ocupadas por homens e não por meninos. Seja homem. Temos que ser homem. 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 3:1-5 diz que o bispo tem que governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sujeição e toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como vai ter cuidado da igreja de Deus? Está vendo a importância? Temos que voltar às bases, igreja. Não é coisa elevada, não. Cursos teológicos elevados, grandes milagres e prodígios de Deus. É a gente voltar à old school, a escola antiga, a escola do cabo da enxada na mão, a escola do homem que matava no peito. Deixa comigo, eu mato no peito. E não são desses franguinhos de hoje, não. Desses covardes de hoje, não. Tem homem aqui? Vou terminar agora. E depois dele, Samá, filho de Ageu, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Os homens de hoje, fugiu tudo. Este, porém, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. Precisa dizer o que é seu campo de lentilhas hoje? A sua família. Você não vai fazer como os demais. Você vai fazer como Samá. Você vai ficar na frente e falar, vem, quero ver quem toca na minha família. Eu vou defendê-la. Irmãos, nossa sociedade precisa de homem. Jovens, as meninas de hoje não precisam de moleques. Precisam de homens. Irmãos, a igreja não precisa de garotos irresponsáveis, precisa de homens. O Brasil precisa de homens. Nossa sociedade precisa de homens. Existe o homem e o homem-homem. O homem-homem está em extinção. Homem está cheio, mas o homem-homem está em extinção. Vamos ser o homem-homem. Homens de verdade, homens de brio, homens de sangue nos olhos, homens de oração, de caráter, santos, honestos, prudentes e, sobretudo, corajosos. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, obrigado por esse congresso. Quantos homens não estão aqui diante de nós? Se cada um deles atender um pouco do que foi dito, as famílias serão transformadas. E a sociedade será transformada, Senhor. Então teremos um país melhor, uma igreja melhor. Senhor, suscita de novo aquele espírito guerreiro de antigamente. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos. Se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.